Existe um limite ou linha no mundo que nenhum animal cruza. Nenhum pássaro voa além daqui, nenhum animal ousa tentar. Mas por quê? Parece meio impossível, né? Mas é ainda mais impressionante. Essa linha você não pode ver. Ela não está no mapa. Você não pode tocá-la. Mas na vida real, o efeito dela é muito forte. Neste vídeo, vamos fazer um vídeo diferente primeiro. E eu sei que é só agora que você vai descobrir isso. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva. Isso já é uma grande coisa para nós, criadores de conteúdo. Obrigado. Agora vamos começar. Esta é a linha de Wallace. Uma linha misteriosa no oceano entre Bali e Lombok, na Indonésia. A distância entre as duas ilhas é de apenas 32 quilômetros. Mas na verdade parece que os dois lados são como dois planetas diferentes. A oeste da linha da Ásia, aqui estão os tigres, elefantes e ursos. Mas no leste há cangurus, cacatuas e o feroz dragão de Komodo. Parece que existe uma parede invisível que diz para eles: até aqui você pode ir. Mas por quê? O que há nessa linha? Vamos voltar para Bali e Lombok. Se você olhar no mapa, parece que só há uma faixa simples de mar entre eles. Não há nenhum penhasco íngreme. Não há nenhuma cor diferente na água. Mas por algum motivo parece que os animais têm um acordo de não atravessar. Mesmo os pássaros que conseguem voar milhares de quilômetros também não tentam. As tartarugas que retornam sempre à mesma faixa de areia. Depois de nadar centenas de quilômetros, nada. Na linha de Wallace parece que eles realmente não querem atravessar. Pensa nisso, são só 32 quilômetros, qualquer animal conseguiria, mas eles não fazem isso. Parece haver um campo de força invisível. Porque, mesmo que a floresta de Lombok queime ou sofra um tsunami de 10 metros, os animais não vão se mudar para a ilha vizinha. Nem mesmo os lagartos, pássaros ou cobras atravessam. Dizem que só os morcegos conseguem atravessar, de vez em quando. E mesmo assim é muito raro. Mas espera aí, isso não é apenas um mar comum. A linha de Wallace é como uma linha que separa dois mundos diferentes. Ásia de um lado, Austrália do outro. Apesar da proximidade, suas naturezas parecem distantes. Onde será que esse mistério começou? Vamos voltar para a história. Em 1521, Antônio Pigafetta acompanhava Fernão de Magalhães na expedição. Ele notou que plantas e animais nas Filipinas diferiam dos das Molucas. Apesar da proximidade entre eles, ele registrou isso em seu diário, mas só ganhou atenção no século XIX. Em 1854, um naturalista britânico chamado Alfredo Wallace começou a viajar pelo arquipélago malaio. Enquanto observava os animais em cada ilha, ele percebeu que tudo mudava de repente ao atravessar de Bali para Lombok, completamente diferentes, quase dois mundos. Ele chamou essa fronteira de linha de Wallace e desde então isso mudou o jogo na ciência. Em 8 anos, Wallace coletou mais de 25 mil espécimes de animais, plantas, aves e insetos. Assim, surgiu a ideia de que mesmo ilhas próximas, há uma barreira natural que impede a maioria das espécies de atravessar. E é por isso que a vida selvagem de Bali e Lombok é tão diferente, como se houvesse um muro da natureza separando as duas. Mas até hoje isso continua sendo um mistério. Como é que uma linha invisível pode ter um efeito tão forte assim? E por que, mesmo tendo a capacidade de atravessar, os animais escolhem não fazê-lo? Você sabia que Alfred Wallace, o homem que descobriu essa linha misteriosa, chegou a trocar ideias com Charles Darwin? Sim, Charles Darwin. Na verdade, algumas observações de Wallace fundamentaram a teoria da evolução. Mas mesmo sendo tão inteligente, ele ainda não compreendeu totalmente o mistério que envolve a linha de Wallace. Para entendermos isso, precisamos voltar ao passado distante. Uma época em que o mundo tinha uma aparência muito diferente. Milhões de anos atrás, todas as terras do mundo estavam conectadas. Naquele tempo havia só um supercontinente. Chamava-se Pangeia. Naquela época, parecia não haver barreiras para a migração dos animais. Até mesmo os maiores deles, como os dinossauros, podiam vagar livremente de uma ponta a outra do continente. Ainda não existiam oceanos separando as terras. Por isso, não havia obstáculos para a dispersão das espécies. Mas, como tudo na natureza, isso não durou.
Chegou o momento em que a Pangeia foi forçada a se separar, mas isso não foi uma maldição ou um acidente. Há uma explicação lógica. Nossos continentes estão apoiados em grandes blocos de pedra chamados placas tectônicas. E desde então, isso nunca parou de se mover. A cada segundo, a cada ano, algo se move. Como isso ocorre? A explicação. Vindo das profundezas da Terra, há magma quente que sobe e empurra as placas para longe umas das outras. Por exemplo, a placa norte-americana e a placa eurasiana ainda estão se separando gradualmente até hoje. É bem devagar, como alguns centímetros por ano, mas ao longo do tempo isso tem um grande impacto. E por causa desse empurrão, a Pangeia se separou. É como um quebra-cabeça que foi dividido e levado pelas ondas. Os antigos caminhos dos animais, de repente, se tornaram oceanos e cadeias de montanhas impossíveis de atravessar. Começou o isolamento. Aqui também surgiram as diferentes versões da evolução. Cada pedaço de terra isolado virou uma incubadora de vida selvagem. E como o clima também mudou enquanto os continentes se moviam, os animais foram forçados a se adaptar às novas condições. O resultado? Um planeta com diferentes tipos de natureza em cada canto. Mas se existe uma parte do mundo onde o efeito dessa separação é claramente visível, é no Sudeste Asiático, particularmente nas regiões de Sunda e Sarru. Durante a era das antigas geleiras, Sunda fazia parte da Ásia, enquanto Sarru estava conectada à Austrália. Naquele tempo, terras os uniam como ponte natural para animais e plantas. Mas quando o gelo derreteu, o nível do mar subiu, essas pontes ficaram submersas, e a terra, que antes era seca, virou uma vasta extensão de água. Entre a Ásia e a Austrália, de repente surgiu um mar, uma barreira de água. E no meio daquela água estava a linha de Wallace. Mas espera aí, é só água, não é? Por que eles ainda não atravessam? Simples. Os mundos de cada lado da linha de Wallace são totalmente diferentes. O clima, a comida, as plantas, até os inimigos naturais, tudo é diferente. Por isso, mesmo que algum animal atravesse a água, provavelmente não sobreviverá do outro lado, pois não está acostumado. Eles não conseguem se adaptar. Seja um pássaro ou um lagarto, mesmo que consigam voar ou nadar, o mundo do outro lado não é para eles. Há uma regra não dita da natureza: fique aqui, você não pertence lá. E mesmo que essa explicação pareça lógica agora, quando isso foi descoberto, não acreditaram de imediato. Na verdade, ainda levou uma década antes que a ciência aceitasse a ideia de Wallace. Talvez porque o pensamento dele era muito avançado para aquela época. Com o passar dos anos, e na década de 1960, a comunidade científica foi gradualmente aceitando a ideia de Wallace. Desde então, isso foi oficialmente nomeado Linha de Wallace em livros, mapas e pesquisas. Houve outra surpresa que abalou o mundo da ciência. A linha de Wallace, na verdade, não é única. Aqui está a reviravolta. Ela não está só. A linha de Wallace, apesar de famosa, é só uma das várias fronteiras misteriosas que a ciência vem descobrindo. O cientista alemão Max Weber descobriu outra fronteira invisível. E não está do outro lado do mundo. Também está na Indonésia. Onde mais poderia estar? Fica perto da própria linha de Wallace. O nome é linha de Weber, em homenagem a ele. É uma versão mais refinada da linha de Wallace, que também separa a fauna asiática da australiana. Mas ela fica um pouco mais a leste. Segundo estudos, a linha de Weber é considerada uma linha de equilíbrio mais precisa. Uma linha onde termina a influência natural da Ásia e começa a dominação da Austrália. Especialmente quando se trata de mamíferos e vertebrados terrestres. Mas a história não termina aí. Existe mais uma, mas bem mais a leste, a outra fronteira. A linha de Lydekker, batizada em homenagem ao biólogo inglês Richard Lydekker. Essa linha serve como a fronteira final. Aqui termina definitivamente a distribuição dos animais vindos da Austrália. A partir da linha Lydekker para o oeste, você quase não verá mais nenhum animal nativo da Austrália. Então agora temos 3 linhas invisíveis: Wallace, Weber e Lydekker. E cada uma delas funciona como um controle de fronteira da natureza. Existem animais que realmente não tentam atravessar nadando. Também há aqueles que tentam, mas não conseguem ficar. Eles não sobrevivem do outro lado. Agora pense nisso. Se os animais são tão sensíveis a essas fronteiras invisíveis, e as plantas como ficam?
Mas elas são mais livres ou têm o mesmo destino? Podemos dizer que também não é tão fácil para as plantas. Sim, elas têm uma vantagem, porque as sementes e os esporos podem ser levados pelo vento ou pelas ondas do mar. Mas mesmo assim, a linha de Wallace e outros limites ecológicos servem como filtros naturais. Nem todas as plantas conseguem viver em outro ecossistema. Por exemplo, a grande variedade de eucaliptos geralmente só pode ser encontrada no lado da Austrália. A única exceção a essa regra é o eucalipto arco-íris, uma espécie que, de uma forma inexplicável, conseguiu atravessar até a ilha de Mindoro, nas Filipinas. Essa é a única exceção conhecida. Você já percebeu o padrão? Quanto mais simples o organismo, maior a chance dele conseguir atravessar. Para os micróbios, a linha de Wallace não é obstáculo, eles atravessam facilmente. Mas para os animais com um sistema biológico mais complexo, é quase impossível. Mas agora, isso é o que mais mudou. Existe uma criatura tão avançada em toda a natureza que conseguiu atravessar a linha de Wallace. E não foi por serem simples, mas por sua extrema inteligência. Adivinha quem? Humanos, com certeza. Uma antiga espécie humana que quase não conhecemos, os denisovanos. No século XXI, pesquisadores descobriram que o DNA dos denisovanos existe nos povos nativos da Papua Nova Guiné e da Austrália. Isso significa que eles cruzaram a linha de Wallace. E não foi só isso. Há evidências de que eles ainda voltaram para o oeste depois. Como eles conseguiram fazer isso? Lembre-se, antigamente o nível do mar era mais baixo na região de Wallace. Mas mesmo sendo raso, a corrente ainda era forte. Muito perigoso para qualquer um nadar. Mas os denisovanos tinham algo que nenhum outro animal usando ferramentas tinha. Eles conseguiam fazer barcos flutuantes simples. Mesmo que não fosse como um veículo moderno, era suficiente para navegar e atravessar o mar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Os denisovanos atravessaram e foram viver na parte leste do arquipélago malaio. Após algumas gerações, desapareceram e não foram mais encontrados nos registros arqueológicos. Mas o DNA deles permanece como vestígio nas pessoas que vivem na Austrália, Nova Guiné e nas ilhas vizinhas a leste da linha de Wallace. Enquanto isso, quase não há vestígios de DNA denisovano na Ásia continental. Isso é surpreendente, principalmente porque o primeiro fóssil de denisovano foi encontrado justamente na Sibéria. Como isso aconteceu? Segundo algumas teorias, apenas um pequeno grupo de denisovanos conseguiu atravessar. Eles viveram na Austrália e se misturaram com os ancestrais dos humanos modernos, Homo sapiens. Foi lá que o sangue deles se misturou. Por isso, até hoje, os genes dos denisovanos só são encontrados a leste da linha de Wallace. Mas há um problema. Nenhum fóssil de denisovano foi achado na Austrália até agora. Por isso, o debate científico ainda é intenso até hoje. Há quem acredite que os denisovanos só passaram rapidamente, mas logo foram sobrepostos por uma nova onda de Homo sapiens. Isso significa que eles podem ter estado lá, mas não ficaram por muito tempo. Até agora não há um consenso concreto entre os especialistas. O mistério continua em aberto. Agora que você sabe disso, vou incluir aqui um dos meus outros vídeos interessantes. O título é Cômodos Secretos Descobertos Dentro de Casas. E vamos começar novamente. 10 cômodos misteriosos encontrados dentro de casas. É surpreendente pensar que dentro de nossas casas podem existir cômodos escondidos que não conhecemos. Muitas pessoas descobriram quartos secretos em suas casas, espaços cheios de mistério e história. Essas descobertas proporcionam uma experiência única e despertam curiosidade nas pessoas. O que será que eles encontraram? Por isso, neste vídeo, também vamos explorar os quartos secretos que as pessoas descobriram dentro de suas casas. Mas antes de começarmos, que tal curtir e se inscrever neste vídeo? Isso é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então vamos começar. Número 1. Mansão E.W. Marland, Ponca City, Oklahoma, Estados Unidos da América. A mansão E.W. Marland é uma grande casa em Ponca City, Oklahoma, Estados Unidos da América. Ela foi construída por Ernesto Whitworth Marland, um rico empresário da indústria do petróleo e ex-governador de Oklahoma. Pelo seu tamanho e beleza, também é chamada de Palácio na Pradaria. Também é uma atração famosa por causa dos quartos secretos que foram descobertos dentro dela.
A mansão Marland foi construída entre 1925 e 1928. O arquiteto John Duncan Forsyth foi quem a projetou e ele se inspirou nos antigos palácios da Itália. Para tornar o design da mansão detalhado, eles trouxeram muitos trabalhadores habilidosos da Europa. E W. Marland era um empresário bem-sucedido que chegou a controlar 10% do petróleo em todo o mundo. Por causa disso, ele acumulou uma grande fortuna e conseguiu construir a luxuosa mansão. Mas em 1928, uma empresa tomou à força o seu negócio. Ele perdeu todo o dinheiro e teve que deixar sua mansão em 1931. Anos depois, a casa virou mosteiro, escola, convento e, em 1976, museu. Enquanto isso, a mansão Marland tem 55 cômodos e uma área de 43.560 metros quadrados, inclui 10 quartos, 12 banheiros, 7 lareiras e 3 cozinhas. O exterior da casa tem um telhado vermelho e grandes janelas com molduras de metal preto. No entanto, uma das partes mais famosas da mansão são os quartos secretos e passagens ocultas. Debaixo da casa há um quarto secreto para jogar cartas e um cômodo escondido para bebidas alcoólicas. Esses quartos foram usados durante a Era da Proibição, uma época em que a venda de bebidas alcoólicas era proibida. Além dos quartos secretos, há um túnel de 550 pés sob a mansão que conecta a casa de barcos e o estúdio de arte. Isso foi usado para que Marland pudesse passar por diferentes partes de sua propriedade sem ser visto pelos outros. A casa de barcos tem uma grande adega onde foram guardados vinhos caros. Número 2. Casa de Anne Frank, Amsterdã, Países Baixos. A casa de Anne Frank é um museu em Amsterdã, Países Baixos. Foi aqui que a família Frank e outros judeus se esconderam para escapar dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A casa está na Prinsengracht 263 a 267 e tem um cômodo oculto nos fundos chamado Anexo Secreto. Por mais de 2 anos, 8 pessoas se esconderam aqui para evitar a captura. O Anexo Secreto fica escondido atrás de uma estante móvel. De fora, não era perceptível, tornando-se um esconderijo seguro. Dentro, uma escada estreita levava a quartos pequenos, onde viviam em silêncio para não serem notados pelos trabalhadores abaixo. Eles mantinham o silêncio rigorosamente durante o dia e dependiam apenas dos amigos que traziam comida e notícias do lado de fora. Enquanto estava dentro do anexo secreto, Anne Frank costumava escrever com frequência. Foi aqui que ela escreveu sobre seus sentimentos, sonhos e experiências enquanto estava escondida. Mesmo com a situação difícil, ela mostrou em seus escritos sua esperança e coragem, apesar do medo de ser capturada. Em 4 de agosto de 1944, os nazistas encontraram o esconderijo deles. Todos lá foram presos e levados a campos de concentração. Anne Frank e sua irmã Margot foram deportadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde morreram em fevereiro ou março de 1945. Devido à doença e à fome, somente Otto Frank, o pai delas, sobreviveu à guerra. Enquanto isso, após a guerra, Otto Frank voltou para Amsterdã e encontrou o diário de Anne, que havia sido guardado por Miep Gies. Em 1947, ele publicou o diário com o título O Diário de uma Jovem. Ele rapidamente se tornou famoso e foi traduzido para mais de 70 idiomas. Até hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo leem esse livro. E em 1957 foi fundada a Fundação Anne Frank para preservar a casa e transformá-la em museu. Ela abriu ao público em 1960. Hoje, milhões de pessoas visitam a casa Anne Frank para ver o anexo secreto e aprender sobre a história daqueles que se esconderam lá. Número 3. Palácio de Buckingham, Londres, Reino Unido. O Palácio de Buckingham é um famoso palácio em Londres, Reino Unido. Esta é a residência oficial do rei ou da rainha da Grã-Bretanha. Além de ser a casa da família real, também é usado para importantes cerimônias e encontros oficiais. Durante o verão, algumas partes do palácio são abertas para turistas, mas a maioria dos seus cômodos segue privada. Muitas áreas do Palácio de Buckingham são desconhecidas do público. Uma delas são os quartos secretos e passagens dentro do palácio. A sala de desenho branca tem uma porta secreta que parece fazer parte da parede.
Essa porta serve como passagem para a família real ir até a parte privada do palácio. É uma maneira de evitar os convidados ou sair rapidamente sem ser visto por outras pessoas. Além disso, existem túneis subterrâneos embaixo do Palácio de Buckingham. Relatos indicam que alguns túneis podem se conectar ao palácio, à Casa do Parlamento e outros edifícios importantes de Londres. Outros acreditam que essas passagens são usadas como rotas de fuga ou proteção para o monarca em tempos de turbulência. Isso não é aberto ao público, por isso continua sendo um mistério. O Palácio de Buckingham possui 775 quartos, inclui 19 salas de estado, 52 quartos, 78 banheiros e 92 escritórios. As salas de estado são usadas para recepções oficiais de convidados. A sala do trono é onde se encontram os tronos do rei ou da rainha. E é aqui também que são realizadas as cerimônias importantes. A grande escadaria é uma escada imponente projetada para a entrada principal nas áreas principais do palácio. O palácio é cercado por um jardim enorme com 16 hectares de extensão. Este é o maior jardim privado de Londres. É aqui que acontecem as festas reais no jardim, onde milhares de convidados são convidados todos os anos. Ele tem muitos tipos de plantas, árvores e flores, além de um grande lago. Número 4. Mansão Collingwood, fictícia, Collingsport, Maine, Estados Unidos da América. A mansão Collingwood fica no topo da Colina da Viúva, em Collingsport, Maine. Mansão fictícia famosa na série de televisão Sombras da Noite, 1966 a 1971. Ela foi construída em 1795 por Joshua Collins para sua família. Esta casa é cheia de mistérios e acontecimentos estranhos. Um dos motivos pelos quais ela se tornou famosa é por causa de um dos quartos secretos e passagens escondidas dentro dela. Uma das partes secretas da casa é o caminho atrás da parede da sala principal. Atrás dela há um corredor que conecta à sala de estudos de Quentin Collins. Alguns personagens da história usaram esse caminho para chegar a outras partes da casa sem serem percebidos. Há também um quarto estranho na mansão chamado Sala do Tempo Paralelo. Esse quarto pode mostrar outra versão do mundo. Quando uma pessoa olha dentro dele, ela vê uma realidade alternativa onde os acontecimentos são diferentes e até mesmo a personalidade das pessoas que ela conhece pode ser diferente. Enquanto isso, na parte oeste da casa, há o que chamam de sala de brincar. Embaixo dela há uma escada escondida chamada Escada através do Tempo. Quentin Collins fez essa escada com magia em 1840. Quando uma pessoa desce por ela, pode acabar indo para diferentes épocas. Por causa dessa escada mágica, muitos personagens da história conseguiram viajar para o passado e o futuro. Além da mansão Collingwood, há outros prédios antigos dentro da propriedade que também guardam segredos. Um deles é a Casa Velha, a residência original da família Collins, antes da construção da mansão. No porão da casa há uma prisão secreta onde Barnabas Collins manteve personagens presos. No porão há uma passagem secreta para uma caverna. Às vezes, tudo ocorre na praia. Ela foi usada como rota de fuga em algumas ocasiões. Número 5. Lareira de Pedra Oculta, Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, existem casas com quartos secretos atrás da lareira. Um exemplo é uma casa antiga em New Hampshire. Atrás de uma lareira de pedra, há um pequeno cômodo que possivelmente foi usado antigamente na Underground Railroad. A Underground Railroad era uma rota secreta que ajudava escravos que queriam escapar para a liberdade no século XIX. Os moradores desta casa podem ter escondido escravos, para não serem pegos por quem os procurava. Em uma parte da casa há uma grande lareira no que chamam de sala de inverno. Atrás dessa lareira há uma porta secreta que leva a um pequeno cômodo. Esse cômodo é um quarto do pânico, feito para servir de esconderijo em caso de perigo. Antigamente, segredos assim eram comuns para proteger o dono da casa. Na Universidade de Pittsburgh, há uma sala chamada Sala Americana Antiga. Ela mostra como os primeiros americanos viviam na década de 1650. Há uma grande lareira dentro da sala e, ao lado dela, um armário com uma trava escondida. Quando a trava é aberta, aparece uma passagem que leva a uma escada secreta. Esses tipos de segredos eram usados antigamente para esconder coisas valiosas
ou para a segurança dos moradores da casa. Cômodos escondidos atrás da lareira não são encontrados apenas em casas antigas. Hoje em dia, existem empresas como a Creative Home Engineering que fabricam portas especiais. Eles criam lareiras giratórias que revelam quartos secretos e privados. Muitos ricos mandam fazer isso em suas casas para segurança ou simplesmente para tornar suas residências diferentes. Da mesma forma, há uma história de uma pessoa que comprou uma casa antiga, construída na década de 1880. Ele descobriu uma história e uma passagem secreta atrás da parede. Nós fomos amaldiçoados por ele, havia um significado nisso para um peregrino. Tudo o que havia. Enquanto sabia desde o começo. Número 6. Sala secreta atrás de um espelho. Melbourne, Austrália. Em Melbourne, Austrália, há uma sala secreta localizada atrás de um grande espelho. Esse lugar é chamado de Mill Place Merchants, um bar especial com uma entrada diferente. À primeira vista, parece um antigo camarim com manequins, tecidos e uma máquina de costura antiga. Mas se você olhar com atenção, o grande espelho aqui é uma porta secreta que vai te levar para um mundo diferente. Quando o espelho é aberto, você entra em um lugar bonito e arejado. O interior tem uma parede antiga feita de pedra e grandes postes de madeira. Há cadeiras antigas feitas de couro, sofás macios e antigos designs nas paredes. O chão tem tapetes clássicos que combinam com o estilo elegante do lugar. As decorações aqui foram cuidadosamente escolhidas para dar uma atmosfera antiga, como se você tivesse voltado ao passado. No centro do bar você pode ver um balcão com um tampo de cobre brilhante. É aqui que são preparados os drinks especiais criados pelo famoso mixologista Giancarlo Mancino. Alguns dos drinks exclusivos deles têm ingredientes como bourbon, absinto e licor. Uma das bebidas mais famosas deles é o Millionaire, uma combinação de sabores fortes e doces. Eles também têm o Opera, um coquetel frutado com gin e licor de tangerina. Além das bebidas, também há comidas deliciosas. O cardápio foi criado pelo chefe Deepak Mishra e oferece opções como ovos recheados, tortas de carne com cerveja, croquetes de jamon e tábuas de queijos. Esses pratos combinam com as bebidas e tornam a experiência dos visitantes ainda mais saborosa. Enquanto isso, uma das coisas mais especiais deste lugar é a música ao vivo. No começo da noite, você pode ouvir o suave jazz e blues. À medida que a noite avança, a música fica mais animada e toca um antigo swing, como se você tivesse voltado aos anos 1920. No final da noite, você vai ouvir jazz e blues cheios de alma que trazem uma vibe relaxante. Número 7. Sala de vapor e hidromassagem. Escondidas nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, há casas com quartos secretos descobertos apenas após muitos anos. Uma dessas histórias é sobre um casal em Michigan que encontrou um cômodo secreto embaixo da sua casa. Em 2020, Trevor e Hayley compraram a casa que estava há muito tempo desocupada. Enquanto arrumavam a banheira de hidromassagem, eles perceberam uma parte do chão que parecia estar coberta. Ao investigarem, descobriram um cômodo misterioso com cerca de 6 metros de profundidade. Tinha uma porta fechada, que parecia não ter sido aberta há muito tempo. Eles ficaram surpresos porque isso não estava mencionado no contrato da casa e não esperavam que seu lar tivesse esse tipo de segredo. Por causa do choque e da preocupação, eles não abriram a porta imediatamente. Eles pensaram que talvez houvesse algo escondido ou que o cômodo tivesse alguma história. Com a ajuda de alguns especialistas, eles descobriram o cômodo. Foi usado antigamente como uma espécie de sala de vapor ou área de hidromassagem, mas já não era utilizado há muitos anos. Eles perceberam que o antigo proprietário pode ter escondido isso porque as partes já não funcionavam, mas apesar do que descobriram, decidiram consertar e tornar funcional novamente como um espaço de relaxamento em sua casa. Em outro caso, em Wisconsin, uma família encontrou uma antiga banheira de hidromassagem escondida há anos no porão. Enquanto reformavam um antigo escritório em sua casa, perceberam que o chão fazia um som estranho quando pisavam nele. Ao investigar, descobriram uma banheira de hidromassagem antiga coberta por painéis de madeira. Ficava claro que ela não era usada há muitos anos, pois estava suja e cheia de poeira.
Como queriam usá-la, começaram a limpar e arrumar todo o lugar. Pintaram as paredes, consertaram o chão e trocaram partes da banheira de hidromassagem. Depois de algumas semanas de reforma, a banheira de hidromassagem ficou boa novamente e eles a usaram para descansar e relaxar. Número 8. Abrigo antiaéreo. Escondido da Segunda Guerra Mundial, Southwick, Inglaterra. Em novembro de 2024, uma família em Southwick, Inglaterra, descobriu um antigo abrigo antiaéreo em seu quintal. Catherine e Liam Milburn, junto com seus 2 filhos, já moravam naquela casa há muito tempo. Um dia, enquanto cavavam em seu jardim, eles notaram algo estranho debaixo da terra. Enquanto continuavam cavando a terra, eles viram e notaram um grande bloco de concreto. Eles também notaram algumas barras de ferro e chapas de metal curvas. Ficaram curiosos sobre o que era aquilo, então continuaram cavando. Quando cavaram mais fundo, encontraram uma escada descendo. Eles também notaram que havia água dentro da estrutura. Por causa disso, eles pensaram que era um antigo abrigo Anderson construído durante a Segunda Guerra Mundial. Os abrigos Anderson foram feitos em 1938 para proteger as pessoas dos bombardeios. Eles são feitos de chapas grossas de ferro e enterrados no subsolo para serem mais resistentes às explosões. Eles podiam abrigar até 6 pessoas e suportar a explosão de uma bomba que caísse a poucos metros de distância. Durante a guerra, mais de 3,6 milhões de abrigos Anderson foram distribuídos para as famílias na Grã-Bretanha. Com o tempo, muitos desapareceram ou foram enterrados. Por causa do que descobriram, a família Milburn pensou em drenar a água de dentro e instalar luzes lá. Eles também planejam mostrar isso para seus filhos e para outras crianças da escola. Dessa forma, as crianças vão entender melhor como as pessoas procuravam proteção antigamente durante a guerra. Hoje em dia é raro ver esse tipo de abrigo. A maioria deles já foi coberta ou transformada em depósito de coisas velhas. A descoberta deste abrigo é um lembrete das dificuldades que as pessoas enfrentaram no passado e de como elas se prepararam para o perigo. A preservação do abrigo é importante para manter a memória do passado e transmitir as lições para a próxima geração. 9. Piscina secreta. Estados Unidos da América. Existem casas nos Estados Unidos que têm piscinas escondidas que só foram descobertas depois de muitos anos. Um desses casos aconteceu com Emily Henry, do Arkansas. Ela não sabia que havia uma piscina embaixo do piso da casa dela. Foi construído nos anos 1980, mas ela não sabia da piscina. Ao reformar um dos quartos, ela notou algo estranho no piso. Quando tiraram o piso de madeira, ela ficou surpresa ao ver uma piscina com jacuzzi. Enquanto isso, de acordo com o antigo projeto da casa, a piscina realmente fazia parte do design original. Por um motivo desconhecido, ela foi coberta e virou um simples quarto. A família de Emily transformou o local em um átrio, em vez de restaurá-lo ao uso original. Eles colocaram vitrais, muitas plantas e um pequeno lago de carpas. Virou um espaço bonito e tranquilo na casa deles. Além disso, em Steamboat Springs, Colorado, há outra casa com uma piscina escondida. Antigamente, isso era um restaurante italiano nos anos 1970, mas quando o prédio foi reformado, os trabalhadores descobriram uma caixa de pizza antiga dentro da parede. Mas o mais surpreendente foi a piscina encontrada, que estava coberta há muito tempo. Ela também ficou sem uso por décadas. Em Baltimore, Maryland, há uma casa de 3 andares com uma piscina de mergulho interna. Ela é enorme e parece ter sido feita para o treinamento de mergulhadores. Por motivo desconhecido, ela foi abandonada e nunca mais usada. E quando o novo dono da casa descobriu isso, virou assunto na vizinhança. 10. Cidade subterrânea oculta, Midyat, Turquia. Em 2020, descobriram uma grande cidade subterrânea em Midyat, na província de Mardin, Turquia. Ela foi descoberta por acaso enquanto ruas e casas antigas estavam sendo reformadas. Os trabalhadores encontraram uma caverna com um túnel que levava a uma área subterrânea ainda maior. Também foi chamada de Matiete, que significa Cidade das Cavernas no antigo assírio. Até agora, mais de 49 salas já foram escavadas. Isso inclui locais de culto, depósitos de alimentos, poços de água e longos corredores.
Especialistas afirmam que isso representa só uma pequena parte da cidade, estimada em mais de 4 milhões de pés quadrados. Arqueólogos creem que isso foi erguido no século II d.C. Judeus e cristãos usaram isso como esconderijo para fugir da perseguição romana. Também foram achadas muitas coisas estranhas nesta cidade. Há entalhes nas paredes, como a estrela de Davi, que indicam que já houve uma sinagoga aqui. Também há uma igreja e outros sinais de religião. Também foram encontradas moedas antigas, lâmpadas e ossos de humanos e animais. Esses objetos ajudam os especialistas a entender como era a vida das pessoas naquela época. Sobre isso, segundo Ganitar Khan, especialista e diretor do Museu de Mardin, Matiate foi utilizada por quase 1.900 anos. E quando o perigo de perseguição desapareceu, ela foi usada como depósito de vinho e cemitério. Também não foi mexida por muitos séculos, por isso as estruturas subterrâneas permaneceram intactas. Ainda assim, a descoberta de Matiate é importante para a história da Mesopotâmia, conhecida como berço das antigas civilizações. Este lugar ficou sob o domínio de vários impérios, como o assírio, persa, grego, romano, bizantino e otomano. E até hoje continuam as escavações e os estudos para entender melhor a história desta cidade e das pessoas que viveram aqui antigamente.